entrou no mercado que hoje a escola tem que medir para ver se vale a pena. Será que vale a pena eu trocar meus recebíveis por uma empresa que compra esses recebíveis e me dê segurança que todo dia 5 esse dinheiro vai estar na conta? É muito simples você dizer que é arriscado uma coisa, mas não dizer qual que é o custo do risco, né? Um planejamento tributário, ele não é só para ele é para reduzir os tributos, achar o melhor regime. Mas olha que legal, quando eu faço um planejamento tributário, eu estou analisando e avaliando quanto eu pago de tributo ao longo do ano. Olá, estamos retomando aqui o podcast da BW Contabilidade e nesse segundo momento vamos falar de alguns pontos que são muito importantes no que se refere às estratégias que as escolas adotam para o segundo semestre. Vamos falar de planejamento tributário, planejamento financeiro, planejamento societário e também vamos voltar um pouco sobre o tema Simples Nacional. Eu queria entender do Sidney, do Júlio, do seu Antônio, até onde, né, ainda existe vantagem para as escolas que faturam entre 250 e 300 mil continuar no Simples, tanto no que se refere a uma gestão contábil mais eficiente, né, um controle financeiro mais eficiente, na questão tributária também. Queria saber também um pouquinho daquela velha máxima da divisão de CNPJs para dividir faturamento e reduzir alíquotas do Simples, cair nas faixas, riscos disso, problemas contábeis que isso gera, né? E se ainda existe vantagem ou não, né? Tamanha o trabalho que dá você fazer duas contabilidades, né? Se isso maqueia o lucro, se maqueia a operação, se isso traz mais riscos ou ainda é vantajoso. Legal. Bom, primeiramente eu preciso me apresentar, sou o Sidney Cruz, um dos sócios da BW Contabilidade e a minha formação é em Direito Tributário, especializado em Direito Empresarial. E respondendo o questionamento do Weber sobre o Simples Nacional, acho que é importante a gente voltar um pouquinho à história, só para a gente entender como se criou a sistemática simplificada de tributação, iniciando em 1997, com apenas algumas atividades que poderiam se beneficiar do regime. Dentre elas, no início, somente a educação infantil era permitido o ingresso na sistemática. Em 2007, com a pressão da categoria, foi incluído as demais atividades dentro do Simples Nacional. Dentre elas, a educação do ensino fundamental e o ensino médio, que até então não poderia, né? A partir de 2018 com uma redação da lei complementar, que foi a lei complementar 155, passou a permitir quase todas as atividades empresariais dentro do regime. E, dentre elas, o segmento educacional, faculdade, ensino técnico e outras atividades de ensino passaram a ser permitidas. Nesse momento da alteração de 2018, o governo entendeu o seguinte, que as faixas anteriormente, que se não me engano eram 21 faixas, foram reduzidas a 6 faixas e o governo entendeu que, apesar do limite do aumento que saltou de 3.600.000 para 4.800.000, o governo entendeu que as escolas que faturam acima de 300 mil não são escolas pequenas, são escolas médias. E por esse motivo ela elevou dentro das 6 faixas a alíquota da tributação total, se equiparando à alíquota do lucro real em alguns casos. Então, partindo desse ponto, dessa divisão de faixas, passou-se a observar que as escolas que faturam acima de 300 mil por mês, que somam 3.600.000 acumulado no ano, em alguns casos, talvez não seria mais interessante ficar no Simples Nacional. Alguns mantenedores, por questão de sobrevivência ou de estratégia tributária, passaram a usar a estratégia de
dividir os CNPJs para ficar dentro do limite e resultando na redução da alíquota e impedindo que saltasse de faixa dentro do Simples Nacional. Essa manobra que vem sendo praticada desde então, ela anda sofrendo questionamento do fisco. Questionamento se em determinado ponto não caracterizaria grupo econômico, questionando a forma como estavam sendo divididas as empresas, a estrutura societária. Geralmente você coloca familiares como sócios e muitos auditores fiscais, seja municipal ou da União, vinham questionando um dispositivo que está na lei do Simples Nacional, que está no capítulo do impedimento do enquadramento, que é a constituição de empresa por interpostas pessoas. A redação desse dispositivo, ele é uma cópia de um dispositivo que está numa lei muito velha, que é da lei das SAs, né? Que a tradução desse dispositivo, interpostas pessoas, a tradução mais popular dela é colocar laranja, né? Lógico que ofende um pouco o termo, né? Mas é assim que o fisco entende. Logicamente, se a gente coloca um parente nosso na gestão do nosso negócio, a gente não tem esse fim de colocar laranja na sociedade, né? Mas é dessa forma que alguns fiscais e auditores entendem que seria manobra, né? Então, por esse dispositivo, se busca a exclusão do simples, nos casos de divisão de empresa. Então, só para a gente ter aqui um resumo das situações das instituições de ensino hoje, essas que adotam a divisão de CNPJ e colocam parentes na sociedade, algumas vezes esses parentes não participam de fato da gestão, eles estão ali só para complementar a divisão de CNPJs, viabilizar, na verdade, né, a separação de sociedade. Além dessa questão da interposta pessoa, que é colocar pessoas do mesmo interesse na sociedade, tem outras questões também que podem colocar em xeque essa estratégia de divisão de empresa e resultar numa exclusão do simples, que vamos falar daqui a pouco sobre a consequência da exclusão do simples. Além dessa questão da interposta pessoa, da sociedade composta por familiares, tem outras questões também que o fisco usa geralmente como argumento para autuar as escolas e excluí-las do simples, muitas vezes de forma retroativa. Os outros pontos é usar o mesmo endereço, usar a mesma secretaria, usar o mesmo site, usar a mesma marca, o mesmo nome fantasia. Tudo isso são argumentos para o fisco construir a tese de que aquelas empresas, aqueles CNPJs foram constituídos com o único fim de manobrar a sistemática tributária. Ou seja, eu estou vendo aqui, prestam os mesmos serviços educacionais, né? Tem sócio-familiares em comuns na sociedade, compartilham estrutura física, funcionários, alunos ou administrativos, né? Isso tudo configura o que a Receita identifica como grupo econômico, né? Sim. E aí eu estou vendo aqui, além de alguns riscos, né? Olha que interessante aqui, que o problema que isso gera, né? Desenquadramento do Simples Nacional por até, né? E retroagir 5 anos, ou seja, ele vai pagar os tributos com base no lucro real, no lucro presumido, né? Dos últimos 5 anos, ou seja, acaba a operação, né? Quebra a operação. A gente precisa também atualizar quem está nos assistindo das recentes decisões judiciais que já vem pautando sobre esses temas de grupo econômico e o que caracterizaria o grupo econômico, se constituição com familiares estaria dentre os requisitos, né, para configurar o grupo econômico. Nós temos decisões dos tribunais recentes de que parente não configura grupo econômico. Essa me parece ser uma decisão que está para ser pacificada se já não foi, né? Então, a gente está em vias de criar jurisprudência e a preocupação de constituir com familiares sociedade me parece que pode ser afastada por questão de jurisprudência. Agora, os outros pontos que você comentou, esse embaraço na gestão da empresa
como, por exemplo, misturar fornecedores, a mesma atividade repetida, o mesmo endereço de secretaria, tudo isso pode ser um reforço para a tese do fisco fazer a exclusão, né? A gente não está falando aqui de colocar um pânico no mercado geral e dizer que isso vai acontecer. Mas quando a instituição de ensino está bem orientada, ela tem essa informação na mão e pesa, e coloca esse peso nas suas decisões, se vai arriscar ou não. Agora, um ponto que pesa muito na decisão do gestor escolar, se ele se mantém no risco de dividir empresas ou se vai buscar um outro regime parecido, quanto custaria para ele cada risco. Vou falar sobre isso agora, hein? É o risco calculado que nós chamamos. Olha só, né? aqui, gente. No caso de configuração de grupo econômico, de uma fiscalização, a gente está falando de uma multa retroativa de 75% a 150%. Mas a conta não é só essa. Né? E aí tem outras questões aqui, ó. Os sócios passam a responder com bens pessoais também, né? Com patrimônio pessoal também, em alguns casos. Se for configurado a fraude, né? Sim. Então, é um risco que, na verdade, além de colocar a operação em risco, coloca todo o patrimônio do mantenedor também. Então, é muito importante fazer essa análise, fazer esse planejamento tributário, né? Mitigar esse risco para, de repente, deixar de ter um benefício pequeno para ter uma segurança maior. O Weber, só para concluir aqui, já passa a palavra para o Antônio e para o Júlio, mas a BW passou por experiências de fiscalização de alguns clientes nossos e a gente chegou a um ponto de que seria preciso apresentar para os mantenedores qual seria o custo da exclusão do Simples, né? Para ele ter uma noção de que se ele toma a decisão de assumir o risco de alguma coisa, ele precisa saber qual é o custo do risco. Sim. Né? É muito simples você dizer que é arriscado uma coisa, mas não dizer qual que é o custo do risco, né? Então, a BW, por conta dessa experiência com essas fiscalizações, ela tomou a decisão de fazer o cálculo real de qual seria o custo de uma escola que tenha determinado faturamento, de ser excluída do Simples. Logicamente, essa exclusão, numa eventual autuação, ela pode retroagir a 5, às vezes 4 a 5 anos, né? Dificilmente retroage a 5, porque não dá tempo do fisco lavrar os autos a ponto de prescrever o primeiro ano. Então, só para resumir, geralmente o fisco ele retroage a 4 anos, tá? Mas numa conta básica de uma escola que fatura 500 mil por mês, a conta de conversão de regime do Simples Nacional para o lucro presumido, mais multas acessórias, tá? Quando eu digo multas acessórias, é o atraso das obrigações que deveria ter sido feita no lucro presumido, a correção da tributação e a conversão do regime dos tributos que antes era pago no Simples Nacional e passaria a ser pago pelo presumido, sendo a cota patronal da folha de pagamento e os 4 tributos federais, mais o ISS, tudo separado, né? Essa conta, para uma escola que fatura 500 mil por mês, dá 2 milhões por ano. Caramba. 2 De milhões exclusão. por ano. Essa soma dos 2 milhões é exatamente a conta da conversão do regime, do pagamento da diferença de tributação e o que mais pesa, a multa de obrigação acessória. O que é essa multa da obrigação acessória? É a obrigação acessória entregue em atraso, que é calculada sobre uma porcentagem do valor devido. Ou seja, você entrega a obrigação de 60 meses atrás, que seria 5 anos, né? E essa multa, ela é devida, uma porcentagem do que era devido o imposto de renda, corrigido de juros, de multa e juros. A diferença de tributação. Então, essa fatia da pena, ela fica muito alta. A gente está falando de 2 milhões por ano. Se a gente somar a 5, dá 10 milhões. Né? 4 anos, dá 8 milhões. Dá 8 milhões. Às vezes é o patrimônio da vida do mantenedor. E isso não é um chute. O contador não está dando um chute. O contador, a BW Contabilidade, colocou a conversão do regime retroativa a 5 anos, calculou todas as multas, todas as correções dos tributos, todas as multas acessórias e um outro ponto, né? A reescrituração contábil. Sim. O contador não vai fazer de graça, certo? Então, essa soma dá pelo menos 2 milhões por ano. Então, quando você tem esse número na mão
e fala, peraí, qual é a minha economia desse risco? Versus qual seria a economia ou o gasto que eu teria para um outro regime parecido. Aí quando a gente apresenta para o mantenedor uma conta no lucro real que se aproxima do que ele pagava, não tem sentido correr o risco. Então, quando você tem a informação, quando o mantenedor tem essa informação na mão, a tomada de decisão dele é outra. Entendi. É outra. E é o que a gente comumente faz na BW, né? A gente chega no segundo semestre, analisamos a situação de cada cliente para chegar mais ou menos setembro, outubro e dizer, olha, teu regime pode continuar como simples ou teu regime, o ideal seria o real. Né? E é isso que o contador de cada uma das escolas deveria fazer no meio do semestre, do segundo semestre. E que não fazem, né? E que às vezes eles tomam esse susto. E aí, o que é importante para ter isso em mente? Um planejamento tributário. Né? Com esse planejamento, a escola vai conseguir realmente ter esse índice e essa informação. Júlio, em geral, né? Quais são os principais pontos, né, de benefícios, independente da mudança de regime ou não, isso também vou perguntar para o senhor Antônio, independente da mudança de regime ou não, mas fazer um planejamento tributário é importante para quê? Sim, vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui, meu nome é Júlio Aranha, sou consultor e palestrante da BW Contabilidade, tá bem? E nós temos feito aí alguns trabalhos no segmento educacional privado há muitos anos. E hoje o que a gente discute bastante são qual o regime de tributação para a minha escola para 2026 e também já sondando 2027. Né? O segmento ele é muito atípico de fazer um planejamento para de 3 a 5 anos, mas já tem que se pensar nessa possibilidade, tá? Mas vamos lá. Esse momento é um momento crucial para as escolas fazerem o seu planejamento tributário e societário para 2026, tá bom? Onde a escola, os seus contadores, os seus profissionais aí, vão estar sentando com os seus mantenedores e vão estar desenhando qual que será o tamanho da escola para 2026. As escolas pecam, às vezes, de fazer isso internamente, né, com as suas estratégias de marketing, e não passa esse contador. E o contador também, muitas vezes, está no comodismo de também não se reunir com a escola para desenhar a escola para 2026. Né? Então, nós percebemos que há um descompasso. Já vi casos de escola que estava no regime do Simples Nacional, mas ela fez uma estratégia de crescimento tão grande, tão agressiva, quando chegou em janeiro, caiu no colo do mantenedor que a escola estava fora do Simples Nacional. Olha que prejuízo, tá bem? Então, faltou o quê? Faltou planejamento, faltou fazer reunião, faltou discutir números, tá bem? E quais os impactos desses números aí, tá? Nós falamos e afirmamos novamente que tributos numa escola é a segunda maior saída do seu budget. Então, percebam, né? Tínhamos falado que locação seria numa ordem normal de um orçamento, ele deveria ser a terceira maior, tá? Mas vamos falar aqui de tributos. Nós hoje temos 4 regimes de tributação. O Simples Nacional, que já é um regime diferenciado, onde há um benefício, por isso que ele tem esse nome, né? Você tem ali uma consolidação de 5, 6 impostos que vão ser entregues numa única guia, que é esse pagamento, que é o DAS, através do DAS. Você paga o que através do DAS? Você vai pagar IRPJ, Contribuição Social sobre Lucro, PIS, COFINS. Se o ISS, se for menor que 3.600, o ISS está dentro, se não for, está fora. E principalmente a cota patronal. Tá bom? Então, você vai estar pagando dentro dessa consolidação. O outro próximo regime é lucro real, lucro presumido e as associações sem fins lucrativos com sebas e sem sebas. Agora, esses 4 regimes, cada um tem uma finalidade, cada um tem um objetivo, tá bem? Então, o que acontece? Tem uma escola, né? O intuito do mantenedor, lógico, é buscar
crescimento da escola e aumentar cada vez mais os seus lucros para que ele consiga distribuir seus dividendos e pegar uma parte desses lucros antes de distribuir, reinvestir na sociedade, ou seja, na escola. Então, isso é para a escola com finalidade lucrativa. Então, você pode fazer isso do Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido. Quando você vê uma associação sem fins lucrativos, né, então a existência dela, pelo próprio estatuto, que já não é mais contrato social, é o próprio estatuto, ela tem que estar regida tudo ali dentro. Agora, as pessoas pecam em dizer também que uma associação ela não pode ter superávit, né? Muito pelo contrário. A única diferença da associação, ela tem que ter superávit, sim, para ela se reinvestir dentro dos seus objetivos, dentro da sua estrutura, para ela crescer. Que uma associação também, que ela fica deficitária, ou seja, fica sofrendo, ganhando doações, chega um momento que ela não vai conseguir existir no segmento educacional, tá bem? Só para a gente poder fazer essa diferenciação. Tá? Então, nós temos esses 4 regimes de tributação hoje. Quando a gente volta para o regime do Simples Nacional, né, eu sempre costumo dizer o seguinte, do dia 1º de janeiro de 2018 até então, são 4.800.000 por ano. Então, as escolas que naquele momento estavam no regime do Simples Nacional, durante 7 anos elas cresceram. Você se imagina o seguinte... Olha só, esse manequim tributário do Simples Nacional já não cabe para muitas escolas. Escolas que nasceram há 7 anos atrás, hoje ela está com um tamanho totalmente diferente. Crescimento de aluno, crescimento de receita, ou seja, aquele manequim tributário do Simples Nacional, tem muitas escolas hoje que estão tentando caber aí dentro. E a gente sabe que elas se dividem hoje em alguns CNPJs, a gente vai estar discutindo isso aqui. O Sidney já comentou esse ponto aí, tá? Então, a gente pega hoje, no mercado nacional, a maioria das escolas estão divididas com 2, 3 CNPJs, às vezes um CNPJ para cada segmento educacional. Já vimos os riscos, o que isso pode acontecer, mas uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui é que tem que ser apresentado esses números para o mantenedor. Ele tem que saber qual que é o risco que ele está correndo, qual que é o custo desse risco. Tá? E não, de repente, ficar com aquela cara amarela quando acontece uma fiscalização e ele fica assim, com a cara de paisagem, como que se não soubesse do que está acontecendo, tá? Então, esse risco tem que ser apresentado para ele, sim. Então, basicamente, o Simples Nacional hoje é um regime que está há 7 anos, que não está crescendo os seus limites de faturamento, e aí tem que se realmente fazer um estudo para os próximos anos se vale a pena ou não. Nesse momento, a escola tem que se redesenhar, se reorganizar e saber o seguinte, vale a pena eu continuar no Simples em 2026, com o crescimento que está sendo estabelecido no meu budget, com a minha estratégia de crescimento de turma, de precificação e daí para frente? Será que eu não vou ficar muito em cima? Contador, vem cá, me mostra os riscos e para onde a gente pode caminhar para 2026, tá? Como o nosso regime tributário ele é anual, ele vira ali a cada todo mês de janeiro, então é importante que se faça isso daí também. E não só o tributário, o societário também, porque as escolas pecam também. Eu já vi casos de escola que um único dono de escola, ele abre 3 CNPJs e o nome dele está ligado a 3 CNPJs. Ele não está sabendo do risco que ele está correndo com esses três CNPJs ligados ao CPF dele com percentuais totalmente desencontrados conforme a lei. Tá bem? Então, esse ponto que a gente chama a atenção, que as escolas, nesse momento, façam seus estudos, juntamente com seus profissionais ali, seus contadores, seus consultores contábeis, seus assessores contábeis. Seu Antônio, a gente está falando aqui de planejamento tributário e a gente sabe que ele não serve só para fazer mudança de regime, não é? Ele tem muitas outras finalidades, né? Uma delas é identificar a menor carga tributária, mas ele também é muito importante, o Júlio também pode pontuar isso, para ter uma gestão financeira equilibrada. Ou não, durante o ano. Então, quando eu faço um planejamento tributário para a minha escola, quais ganhos efetivos eu tenho com isso, mesmo que eu não precise mudar o regime tributário? Bom, primeiramente, eu sou Antônio Barbosa, eu sou contador,
e também sou fundador da BW. Estamos aí há 31 anos atuando no mercado educacional, ajudando e assessorando as escolas nas questões tributárias, fiscais, contábeis, até financeiras também, né? E eu quero dizer para você, Weber, que é óbvio que o primeiro objetivo de você fazer um planejamento tributário é você buscar a opção tributária mais barata, ok? Eu acho que isso é a coisa mais, o principal objetivo, é você buscar uma economia de impostos. Porque como o Júlio falou aqui já, e o Sidney também falou sobre isso, a carga tributária, os tributos, eles são o segundo maior centro de custos de uma escola ou de qualquer empresa, né? Mas falando mais especificamente de escolas, é o segundo centro de custo aí em volume de recursos, é a tributação, tá? Então, o primeiro objetivo, sim, é você buscar uma opção tributária mais barata. Porque eu acho que toda escola tem que buscar uma forma de gerar superávit, de gerar caixa, gerar lucro, não só para distribuição, mas também para reinvestimento. A gente sabe que uma escola, ela não deixa de investir nunca, você concorda? O investimento na escola é permanente, tá? Todo semestre, todo semestre, todo recesso, todo mês de julho, todo mês de janeiro, tem que fazer obra, tem que fazer reforma, tem que investir na estrutura física e também tem que investir na estrutura pedagógica, tá certo? Certo. Então, é fundamental que você busque uma forma tributária a melhor possível, a mais econômica, para você ter fôlego financeiro. Essa é a primeira coisa. Na verdade, Santana, Agora, só para cortar o senhor um pouquinho e chegar na pergunta, assim, às vezes o nome planejamento tributário, ele não é entendido na essência, sim, né? Sim. Um planejamento tributário, ele não é só ele é para reduzir os tributos, achar o melhor regime. Mas olha que legal, quando eu faço um planejamento tributário, eu estou analisando e avaliando quanto eu pago de tributo ao longo do ano, né? Isso, para minha gestão financeira, é fundamental, não é? Sem dúvida. Porque às vezes o gestor começa o ano e realmente não tem ideia do montante que ele vai pagar de tributos durante o ano, independente do regime ou não. Então, é claro que o principal objetivo é financeiro, tá? É buscar uma forma mais barata e legal, ok? É importante deixar bem claro isso, que o planejamento tributário não é buscar formas de sonegar ou de pagar menos imposto de uma forma ilegal e que cause risco, tá certo? É uma forma elisiva que nós falamos, Exatamente, né? elisão fiscal. Elisão fiscal. Ou evasão, ou elisão, ou sonegação. Não é isso, tá? O planejamento tributário é buscar formas de você pagar menos imposto dentro da lei, tá certo? Dentro daquilo que a lei prevê e que te dá essa possibilidade, tá certo? Uhum. Então, o Júlio falou lucro real, lucro presumido, Simples Nacional e associação, tá certo? Então, a primeira coisa, qual é a forma mais econômica e que é possível você optar? Porque também não adianta você falar assim, olha, o Simples Nacional é mais barato, mas eu não me enquadro, tá? Meu faturamento é 4.900.000 por ano, eu não me enquadro, então não adianta, tá? Essa opção já fica eliminada. Então, quer dizer, é buscar a melhor opção possível do ponto de vista financeiro e que te dê o mínimo de tranquilidade, tá? De saber que você não vai ser autuado pelo fisco, tá? Agora, como o Júlio falou e o Sidney também, tá? Existe uma prática de divisão de CNPJ, tá? Com o objetivo principal de se manter no Simples Nacional. Não é isso que acontece? Uhum. Então, essa é uma prática que a gente enxerga como um risco, tá? Como o Sidney colocou, é um risco potencial, tá? Por quê? Porque é muito difícil você descaracterizar isso daí numa fiscalização, tá? O Sidney colocou algumas questões aí relacionadas ao espaço físico, a secretaria, tá? Uso da marca. O uso da marca. Eu diria que o principal, tá? Eu como contador, eu posso falar isso com experiência, tá? Que é quase impossível você não deixar nenhum rastro no seu controle financeiro, tá? De que aquelas empresas são uma empresa só, tá? Por quê? Vou te dar um exemplo muito claro aqui. Vamos dizer que eu tenha 3 empresas, 3 CNPJs, tá?
Aí, no final do mês, eu preciso pagar uma folha de salários, folha de pagamento. E aquela empresa uma das empresas não tem caixa. O que eu faço? Eu vou lá, pego o dinheiro da outra empresa, Transfiro. e pago. Tá? Tem como você descaracterizar isso? Não tem. É quase impossível. Não, isso quando a escola não paga da própria conta, né? Exatamente. Da própria conta bancária daquele CNPJ. Não, isso a conta de outro CNPJ. Exatamente. Sim. Isso quando você não paga o CNPJ, está pela conta da outra empresa, sabe? E esquece de transferir para outra conta como empréstimo. Esquece de transferir para a empresa que vai pagar como se fosse um empréstimo. Tá? Uhum. Quer dizer, isso caracteriza. Tem a questão comercial, que eu acho que é fundamental. Como é que você vai pegar um colégio que tem 30, 40 anos, tá? Dividir em 4 empresas e deixar de utilizar o nome comercial do colégio? E separar os boletos, né? Como é que você vai separar os boletos? Separar boletos, sabe? Não, com o tempo você consegue, mas eu acho que essa questão comercial que eu vejo como fundamental, tá? Essa questão comercial do nome, você não tem como desvincular o nome comercial, o nome que tem muitos anos, que tem tradição, tá? Desvincular da captação de alunos, tá? E também essa questão comercial, essa questão financeira, que eu acho que é fundamental. Que eu acho que é o principal, que eu acho que fica muito rastro, tá? E a gente sabe que a questão financeira, Weber, ela vai para a contabilidade, tá? Não tem como o contador fazer uma mágica e dizer que o salário foi pago pela empresa, sendo que ela não tinha caixa naquele momento, tá? Ele vai ter que registrar um empréstimo da outra empresa, tá? Coisa que normalmente não faz, né? Só transfere o dinheiro ou só paga dali mesmo. Exatamente. Então, você veja que é muito complicado você trabalhar nesse sentido, de dizer, não, eu vou dividir minhas empresas, tá? E eu vou, tá? Eu acho que tudo bem, eu acho que a decisão é de cada mantenedor, é de cada proprietário de escola, tá certo? Mas ele tem que saber que isso tem sim um risco, né? E que nem o Sidney colocou aí, esse risco pode trazer um desencaixe financeiro quase que insuportável, tá? E que até inviabilize a continuidade da escola. Aí você fala assim, peraí, seu Antônio, você está falando que primeiro, anteriormente vocês falaram que a tributação, né, de uma escola que está próxima da exclusão, em relação ao Simples Nacional, ela é parecida. Uhum. Agora você está dizendo que se você for desenquadrado, você vai quebrar, literalmente, ou quase isso, né? E isso foi explicado até pelo Sidney, tá? O que você vai pagar mais, tá? Provavelmente um regime de lucro presumido, tá certo? Tá? De repente até um lucro arbitrário, tá certo? Que é arbitrado, né? Arbitrado, porque se o fisco aqui a gente entende por Receita Federal, né? Não confiar na sua contabilidade, não confiar nos seus números, ela pode arbitrar o seu lucro, tá? Que é basicamente igual ao lucro presumido, tá? Sim. Então, o lucro presumido já é bem maior do que o lucro real em muitos casos, na maior parte dos casos, muito maior do que o Simples Nacional, né? Tá? Ok? E o que vai penalizar a escola, a entidade, no caso, são as multas. As multas que vão incidir sobre pesadas. O próprio imposto, tá certo? 75% a 150%. Isso, exatamente. Tá? Além das multas acessórias, que o Sidney falou aqui, tá? Que a multa, a penalização em cima da não entrega das obrigações acessórias, ela é proporcional ao tamanho do imposto devido. Tá? Então, tá? O que vai aumentar exponencialmente essa tributação, no caso de uma autuação, tá? São as multas. Sobre o próprio imposto devido e sobre as obrigações acessórias. Entendi. Tá? Seria até interessante fazer uma provocação para quem está nos assistindo, né? De perguntar, mas escuta, se eu for excluído do Simples, eu não posso optar pelo lucro real? Olha, é quase que impossível, né? Tendo em vista que provavelmente você foi excluído por conta de uma confusão entre CNPJs, de despesa, como o Antônio comentou agora. Para você optar pelo lucro real, você precisaria reescriturar toda a sua contabilidade baseado nas despesas oficiais, né? Sim. Nesse cenário em que você fez uma escrituração razoável, né, para não dizer péssima, você não tem condições de fazer a escrituração
do lucro real. Você pode até tentar, mas... Automaticamente você vai pelo presumido. Eu diria que se você fizer uma escrituração pelo lucro real, você vai dar um imposto maior que pelo presumido. Por falta de despesa. Por falta de Despesa, documentação. suporte. Falta de suporte documental, no caso. Né? Tá? Agora, como o Sidney falou aí, eu acho que ninguém tem que entrar em pânico por conta dessa situação, tá? Porque eu acho que tem que buscar aconselhamento técnico com contadores, com advogados, com tributaristas, tá? E realizar aquele trabalhinho, né, básico de todo ano, que todos têm que fazer, chamado planejamento tributário. Que a gente já faz isso como rotina no escritório, né? Que é o tema aqui da nossa discussão, certo? Sim. Então, você faz o planejamento tributário, Weber, e coloca claramente no papel os números, tá? E analisa, tá? Porque, de repente, você, mais uma vez, você está muito próximo, tá? Mesmo com divisão de CNPJ, que nem o Sidney colocou, quando o legislador, o tributarista, o fisco percebeu essa manobra, ele falou, tá bom, então eu vou reduzir reduzir as faixas. Reduzir as faixas. Eu vou reduzir as faixas tributárias. Tinha 20, agora tem 4. 6, né? Tem 6. Seis. Agora, um ponto muito legal que foi levantado aqui, e eu acho que a gente vai entrar nisso, que não é habitual, tá? Mas a gente sempre tem esses casos, quando alguns clientes nos procuram, que chegam com esse desespero, fui desenquadrado, né? Não tenho condições de pagar as multas, os tributos que ficaram para trás pelo não recolhimento, né? Vou abrir o outro CNPJ, né? E aí, quais são os riscos para esse cara, para esse mantenedor, né? De ter sido desenquadrado, né? A receita está no pé dele e ele entender que vai abrir um novo CNPJ para continuar operando no Simples. Tem alguns pontos para ser considerado. Dependendo da condenação que ele sofrer com a exclusão, e nós temos caso prático, em alguns casos o empresário foi condenado a ser impedido de abrir outra empresa no Simples por 3 anos, né? Então, se for esse caso, ele vai ter que buscar familiares para abrir o CNPJ no nome de familiares. Não são todos os casos que há essa condenação. Via de regra, você é excluído do Simples e toca com a abertura de outro CNPJ. O risco que você corre é de sofrer uma penalização maior, que é a fraude, né? A fraude em constituição de empresa, sabendo que a tese do fisco seria, olha, você foi condenado à exclusão porque cometeu falhas, né, na escrituração no CNPJ que estava no seu nome, e você abriu outro, né? E, de novo, colocar impedimento para ele não ser tributado no Simples Nacional. Assim, de modo geral, o impedimento seria dele não operar mais com empresa no Simples Nacional. Agora, impedir dele ser empresário, isso não, né? A não ser que ele realmente seja condenado por fraude administrativa. Se for o caso, existe uma disposição legal no Código Civil, que é uma das declarações que você precisa fazer no contrato social, é dizer que você não tem condenação administrativa, né? Então, por si, teria esse impedimento de ser empresário. Exato. Aí a gente está falando de cenários em que os riscos, em que o empresário foi penalizado de todas as pontas, né? Entendi. Via de regra não acontece. Agora, a gente falou em planejamento tributário, é só importante falar assim, de novo, né, para enfatizar para os mantenedores, planejamento tributário não é só relacionado, na verdade, né, à redução da carga tributária, também mas essa ferramenta, Júlio, você pode falar rapidinho para a gente, ela dá um direcionamento financeiro, não dá? Ela dá um apoio na gestão, né, e é isso que tem que ser entendido, o planejamento tributário ele precisa ser feito anualmente pelas escolas, né, porque ele traz vários benefícios. Falado isso, a gente fala um pouquinho agora de planejamento societário, né? Eu queria que vocês me dissessem agora qual o caminho para você ter um bom planejamento societário. Uma vez que você tem vários sócios, você tem parentes, né? Até como se resguardar de algumas situações não usuais. Certo. Se a gente estiver falando dentro do regime do Simples Nacional, na ideia arriscada de dividir CNPJ para conseguir uma redução da alíquota, a separação precisa ser total. Não se pode
Não se pode ter dois sócios comuns em algum CNPJ, porque isso elevaria a somatória do faturamento global das empresas. Então, dá um exemplo pra gente. Por exemplo, você ser titular, você como empresa unipessoal, você ser titular de 2 CNPJs diferentes, né? Aí seria uma composição de sociedade comum entre os 2 CNPJs, seria o mesmo sócio, né? Nesse sentido, a somatória para o limite do simples seria a somatória dos dois faturamentos. A outra alternativa seria você ter sócio, você com a esposa, você com o filho, e no outro CNPJ ter a sua esposa, ter o seu filho. Também estaria compondo uma sociedade em comum. Né? Vamos considerar o seguinte, eu tenho sócio, né? E ele tem outros negócios fora do segmento educacional, por exemplo, né? Que tem um faturamento significativo que podem impactar na exclusão do simples, certo. Porque junta faturamento, né? Qual percentual esse sócio poderia ter no negócio escola para que isso não impactasse o faturamento? Usando como exemplo de uma sociedade fora que tem um faturamento acima dos 4.800.000, ele poderia ser sócio até 10%. Não há nenhum impedimento. Não há somatória. Até 10% não há somatória, né? Até 10%. Até 10% não há somatória. Acima de 10%, considera-se faturamento global. Se a empresa tem um faturamento alto, logo estoura. É importante falar, Weber, que nada impede que uma pessoa tenha 2 empresas no Simples, até 3, ou 4, 5 ou 10. Desde que a somatória... Desde que a somatória dos faturamentos de todas essas empresas da qual ele é titular, ou que ele participe com 1% só, tá? Deixa claro isso, tá? Não ultrapasse o limite de 4.800 anuais, tá? De faturamento. E que não caracterize essas outras... Ok? Então, essas outras manobras que a gente... Então, você fala assim, mas eu tenho uma escola pequena e eu não posso ter uma lanchonete? Uma adega? Sim. Posso, tá? O que vai acontecer é que esses faturamentos vão ser somados, né? Dessa adega, dessa lanchonete com a escola que eu tenho, tá? Se a somatória não ultrapassar o limite, tudo certo, tá? Agora, eu posso ser um investidor de uma grande empresa, por exemplo, e ter uma empresa no Simples? Posso também, tá? Eu tenho um investimento numa empresa construtora enorme e tal, mas ele é de 5% ou até 10%, tá? Aí eu ainda posso ter uma empresa no Simples Nacional, certo? Então, são detalhes que a legislação impõe, né? Impedimentos que a legislação do Simples Nacional impõe para que você seja sócio de uma empresa do Simples Nacional. Vale lembrar que não é só a sociedade, tá? Esse exemplo de você ter uma empresa grande, um grande faturamento, se você tiver apenas o cargo de administrador de uma empresa grande, já é impedimento. Sim. Não precisa nem ser sócio. O fato só de você ter cargo de administrador numa empresa grande... Muito importantes para a Receita Federal como administrador. Entendi. Daí esse impedimento é expresso na lei do Simples Nacional. Entendi. Eu vou abordar um tema que a gente vai falar rápido, porque depois eu quero falar um pouquinho de inadimplência para a gente fechar, tá? A gente falou sobre a questão dos aluguéis, né? Que são importantes. A gente falou dos aluguéis e falamos também do planejamento societário. Sidney, me fala aí. Se eu tenho hoje, por exemplo, eu tenho um prédio que eu pago, sei lá, 50 mil de aluguel. Aliás, eu não pago 50 mil de aluguel. O prédio é meu, a minha escola funciona lá. E vale 50 mil de aluguel, tá? Para o mantenedor, né? Como ele pode tirar algum benefício disso, por exemplo, né, desse aluguel para gerar uma renda que tenha um encargo menor sobre ela? Qual seria a estratégia para isso? Dentro do planejamento tributário, a gente considera a cadeia tributária, né? Toda a cadeia tributária em volta da sua atividade. Não é só a tributação sobre o faturamento, sobre a operação. É o reflexo tributário sobre toda a cadeia da sua operação empresarial. E dentre essa cadeia está o aluguel. Se é o caso de um aluguel de prédio próprio, ainda que por costume você não contabilize o aluguel, você cede gratuitamente o imóvel, no estudo tributário, certamente apontaria que se você escriturar aquele aluguel como despesa, você teria uma vantagem econômica. Mas em que momento você teria uma vantagem econômica? A tributação na pessoa física do aluguel não seria uma vantagem econômica, porque a gente está falando de um aluguel de 50 mil, como você deu de exemplo, 27,5% da alíquota na pessoa física, que é o teto. Ao passo que, dentro do planejamento, se você leva esse aluguel para ser tributado por uma pessoa jurídica, ou seja, um locador pessoa jurídica, esse imposto cai para 6 e alguma coisa.
6%. Então a máxima é, se eu tenho um prédio que minha escola funciona, eu posso abrir uma empresa, uma holding, colocar esse prédio lá, né? Ela sendo proprietária do prédio, pagando aluguel, a escola pagando aluguel para ela, minha tributação cai para 6%, eu posso fazer uma distribuição de lucros a partir daí e usar isso como meu prolabore, no caso, minha receita? Deixa eu só fazer uma correção. Se eu não me engano, a tributação sobre o seu aluguel, acho que é 11 alguma coisa, né? Chega a 12%. É quase Ah, tá. 12%. Mas de 12 para 27 é considerável, falando né? de 12 de diferença de tributação Sim, quase, sim, né? sim. Então, logicamente, dentro desse estudo, do estudo do planejamento societário vinculado ao planejamento tributário, que essa seria a intenção, dentre esse estudo se aponta talvez a necessidade de constituir uma holding, por dois motivos, para você alcançar essas vantagens tributárias e também para você organizar seu patrimônio pessoal. Organizar no sentido de blindagem, né, de proteção, no sentido de proteção e no sentido de facilitar o inventário, né? É um ponto também que encarece para as famílias quando chega o ponto do inventário. O inventário pode custar até 30% do patrimônio, dependendo do advogado que você contratar, né? Entre taxa de honorários e taxas de cartórios e tributação de transferência de propriedade, o custo com o inventário pode chegar a 30% do patrimônio, né? Passo que se você faz essa organização de patrimonial, de levar os seus bens para dentro de uma holding, você resume o seu inventário a um processo de alteração contratual, né? Porque você deixa de colocar no hall de bens do inventário todos os imóveis para transferência hereditária, para simplesmente transferir cotas sociais de uma holding. Então, dentro do estudo tributário, se leva em consideração a abertura de holding para você ter a vantagem tributária dentro do seu conglomerado empresarial e de quebra você também ter a vantagem de organizar seu patrimônio e proteger. Rapidinho, só para entender, vamos lá. Hoje eu tenho a minha escola, que tem meu prédio, eu não cobro aluguel, e hoje o meu prolabore é de 12 mil reais, 15 mil reais, ok? Eu como sócio tiro o prolabore. Eu estou pagando quanto de imposto em cima desses 15 com prolabore? Você está pagando o imposto de renda, 27,5%. Beleza. O aluguel seria a mesma coisa. Perfeito. Se porventura eu pegar o meu prédio, né, colocar numa holding, né, e em vez de tirar prolabore da escola, né, fizer uma distribuição de lucro pela holding, qual é o meu benefício aqui? O benefício é 27 contra 12 alguma coisa. Tá, então cai significativamente, né? Cai bastante. Mesmo que a escola não pague o aluguel, né? Seja um aluguel simbólico. Não, se você diz na holding que você alugou por um determinado valor, esse valor precisa ser contabilizado na outra parte. Entendi. Na outra Então, ponta. Sim. É isso. Tem que haver a contabilização. Tem que haver a senão contabilização. tem Tem que que ter haver efetivamente contrapartida. o pagamento. Tem que ter né? contrapartida. Não, tem que haver o pagamento. Tem que haver o pagamento. Mas há de se ponderar que essa despesa com aluguel que a escola vai pagar para a holding vai entrar como despesa dentro do cenário do lucro real. Sim. Sim, é importante Perfeito. frisar, Roberto, Isso. que esse benefício que ele falou aí do aluguel que vai ser pago, isso só vai valer para o lucro real. Tá? Sim. Se a empresa estiver no Simples Nacional, Não vale, né? Não vale. É porque que às vezes... presumido, não vale nada. Às vezes eles estão tirando um prolabore, né? E estão sendo taxados dessa forma, tributados Então, dessa forma, com um trabalho um pouquinho mais de planejamento. Eu diria para você que a holding, ele falou em holding ali, né? Aham. Que a holding, ela vai organizar o patrimônio, ela vai facilitar o inventário, ela vai tornar o inventário mais econômico, tá? E ainda poderá ter uma vantagem tributária. É legal isso, porque a gente acabou falando do planejamento tributário atrelado ao societário, né? Sim. Que acaba trazendo mais clareza para o mantenedor. Essa questão da holding, a gente fala em blindagem patrimonial, né? Isso ajuda nesse processo de blindagem patrimonial? Legalmente? Eu evito de usar o termo blindagem, porque para não dar a impressão de que você está querendo se proteger De uma ação ilegal. de más intenções, né? Vamos usar organização patrimonial, Tá. né? Proteção patrimonial e simplificação do inventário, tá? Então, o motivo maior para você abrir essa holding, colocar isso dentro do planejamento societário, são essas vantagens que a gente citou, de proteção, economia tributária e simplificação do inventário lá na frente. Legal. Bacana. Gente, vamos falar agora um pouquinho
sobre um assunto importante, bem importante mesmo, e que está chegando agora, né? Julho, agosto, setembro, que são assuntos relacionados à financeira da escola. A gente vai falar de inadimplência agora, né? E esse é um assunto tão extenso, porque a gente pode falar sobre como fazer a cobrança devidamente, como evitar isso, né? Eu queria que o Júlio falasse um pouquinho para a gente, em 5 passos, né? O que considerar como inadimplência, né? Como a escola pode se proteger da inadimplência e como a escola pode se proteger da ilusão de um faturamento, né? O faturamento vendido do faturamento recebido, assim dizendo, tá? Porque às vezes a gente chega lá em janeiro, fevereiro, quando finaliza o processo, olha, meu faturamento mensal está chegando aí em R$300 mil, quando na verdade o meu índice de inadimplência do ano passado, dos outros anos, reflete 10%, 12%. Como que a gente consegue fazer isso para não maquiar a receita da escola, a receita real? Olha só, o que acontece? Escola é um segmento que até alguns anos atrás ela sofria, ela continua sofrendo, mas ela sofria muito mais aí alguns anos atrás. Eu tinha algumas pessoas que no passado aí, pelo menos vamos colocar 15 anos atrás aí, eles diziam o seguinte, que o hábito do pai atrasar a mensalidade da escola, às vezes a culpada era a própria escola, né? Que não utilizava meios de cobrança para o pai realmente pagar em dia. O pai se via da seguinte forma, olha, matriculei meu filho numa escola, o mantenedor está com aquela escola crescendo, ele está ali com 350 alunos, ele tem por hábito para dizer o seguinte, olha, não tem um departamento de cobrança, eu já estou acostumado a aceitar no meu fluxo de caixa, né, atrasos ali, eu tenho uma receita ali de R$300 mil por ano, por mês, e para mim é normal eu ficar R$50 mil sem receber no mês, que eu sei que lá no final do ano eu vou tentar fazer um acordo, então, e isso daí criou vícios na escola, isso foi passando de uma escola para outra, tá? Só que isso daí, de uns anos para cá, está fazendo muita falta na escola, esse dinheiro, tá bem? O pai percebeu que quando ele vai para uma outra escola, ele é enquadrado, ou seja, enquadrado porque aqui se você atrasou, você vai receber uma ligação, se você vai receber uma cobrança, o serviço vai ser continuado, vai ser prestado para o seu filho, mas você como responsável financeiro vai receber cobranças, a gente quer saber que dia que você vai pagar. Então ele percebe o seguinte, eu mudei de um ambiente de uma escola para outra, hoje eu tenho que saber que eu tenho que pagar a escola do meu filho em dia, tá? E as escolas, às vezes, por erro de se organizar e de processo, não criou esse processo de cobrança e o pai ficou na zona de conforto, tá bem? Hoje, as escolas, elas carecem muito desse recurso que não entra, hoje praticamente, tem escola que fica ali durante o mês, ela vai somar 10%, desses 10% no mês seguinte ela consegue receber 5%, acumulou mais 10% do outro mês, ou seja, ela vai levando dessa forma aí, numa situação que quando chega lá em outubro, novembro, ela já começa a dizer o seguinte, bom, agora eu vou receber desse pai, porque esse pai vai ter que matricular o filho dele, ele vai ter que acertar comigo, mas perceba o seguinte, eu tive uma lacuna lá atrás. E como que eu fiz para cobrir essa lacuna, esse rombo? Algumas escolas vão em banco, e o que ela faz? Sem uma orientação nenhuma. A primeira coisa que ela olha lá no banco, imagina o seguinte, chegou o dia de eu pagar folha de pagamento, eu tenho que pagar folha de pagamento, né? A receita que entrou no fluxo de caixa da escola não foi suficiente porque o pai não pagou. Eu não me organizei, o pai não pagou. E eu preciso pagar a folha. A primeira coisa que ela faz, fica piscando no banco cheque especial e capital de giro, né? O que ele faz? Vou no cheque especial. Sem a menor... Vai no cheque especial, deixa em aberto 3 meses. O gerente agradece ele bastante, porque ele ficou super feliz com essa receita financeira para o banco, para o bônus do gerente, muitas vezes, né? E o cara faz alguma coisa totalmente descabida, desproporcional do fluxo de caixa dele.
Ele percebeu que nesses anos todos, quanto que ele pagou de juros dele Júlio, pegar isso dele de uma forma errada. É factível dizer que o resultado do cara fica em juros? Fica Ou em pelo juros. menos um percentual significativo do resultado dele fica em juros? Fica em juros, com certeza. O que ele perdeu de juros por ele não ter um sistema de cobrança, por ele não ter pessoas habilitadas por cobrar, por ele recepcionar esse pai e esse pai ficar sem pagar a escola, ele também não vai atrás. A escola simplesmente fala assim, eu já vi casos de escola que fala o seguinte, olha, aqui a gente não cobra o pai. Quando atinge 3 meses que ele está devendo, a gente manda lá para o jurídico cobra. Vocês imaginam, olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, eu presto um serviço. Vocês imaginam o seguinte, eu estou na minha casa, pago minha internet, meu canal fechado, eu tenho o meu carro que eu estava pagando a prestação. Você imagina se o banco vai deixar eu andar com o carro 3 meses sem pagar? Nunca vai acontecer. Se o sinal da minha internet vai cair, isso nunca vai acontecer. Então, as escolas hoje estão mais profissionais e nós temos hoje também algo que entrou no mercado, que hoje a escola tem que medir para ver se vale a pena. Será que vale a pena eu trocar meus recebíveis, né, por uma empresa que compra esses recebíveis e me dê segurança que todo dia 5 esse dinheiro vai estar na conta? Então, essa empresa que está comprando isso, ela também vai fazer um cálculo. Olha, deixa eu ver qual que eram os seus indicadores de atraso de 2 anos lá nos meses de novembro. Então, de repente, essa empresa entrou e dizia o seguinte, olha, eu vou descontar para você, eu vou te cobrar 5% ao mês, desconto. E aí, o que acontece? Essa escola tem que analisar o seguinte, espera aí, eu tinha 2 profissionais que faziam isso. Eu tinha um sistema para poder fazer isso daí. Se eu tirar esses 2 profissionais, tirar esse sistema, será que esses 5% compensa? Então, ela tem que fazer cálculo. Entendi. Tem que fazer cálculo. Sim, Eu tenho uma linha financeira suficiente que cubra esses 2, então a escola tem que fazer cálculo, tá bem? Pode falar, seu Antônio. Me parece que isso aí vou colocar minha opinião aqui, tá? Eu acho que é mais uma questão de gestão do que você receber, tá? Porque a lei fala que eu não posso penalizar o aluno. Sim. Não tem sanção pedagógica, tá? Mas tem sanção ao pai, tem sanção financeira. Então, isso é importante. Por exemplo, eu posso negativar o pai. Exatamente. Eu não tenho que ficar, que nem o Júlio falou, ficar passivo durante 3 meses, sabe? Aham. Esperando que o pai venha me pagar pacientemente, né? Eu acho que existem formas de você melhorar essa pressão, aumentar essa pressão em cima do pai e mostrar que o seu serviço é fundamental para o filho dele. Se a gente tomar como base, então eu vou falando algumas medidas que eu acho que podem ser e vocês vão pontuando comigo, tá? Antes da matrícula, eu posso avaliar o score do pai? Para efetivar a matrícula ou não? Não só pode como deve, eu acho. Perfeito. Ao longo do uso do serviço, né? E eu posso colocar diretamente no boleto, que a maioria das vezes é feito em boleto, negativar após 15 dias, Serasa após 10 dias. Isso é factível? É legal? Estando em contrato? Você pode negativar a partir de 90 dias. 90 dias. Tá, legal, isso é legal. Isso não te impede de vir fazendo avisos. Não, perfeito. Pressão, como o Antônio disse, E protestar? 90 dias. 90 dias também 90 pode dias? protestar. Essa é o que a lei determina? Isso, pode 90 dias de protestar. inadimplência. Por exemplo, eu posso fazer uma cobrança judicial do cara com 2 meses de atraso? Não, a partir de 90 dias. Então, assim, por via de regra, as sanções legais, né, que a escola tem é a partir de 90 dias. Sim. Mas a estratégia da escola precisa ser quanto mais eficiente, melhor, né? Sim. Eu falo isso porque é o seguinte, Sidney, desculpa te cortar. Por exemplo, eu tenho uma escola que minha inadimplência é 0 praticamente, mas eu tenho uma outra que eu tenho pais que colocam sabendo que não vão pagar. Né? Eles vão preparados para no final do ano tirar, ou então me fazer uma ligação, abate para mim os juros, vamos parcelar isso aí. Como que a escola lida com isso? Legalmente não se pode impedir. Você perguntou sobre pesquisa de score, né? E reputação econômica do... Se o cara tiver negativado, ele pode fazer matrícula? Eu posso impedir? Pode, você não pode impedir. Só tem um motivo, que você só pode impedir a matrícula do aluno por um único motivo, falta de vaga. Não existe outro. Sim. Agora, logicamente que a gente está falando de estratégias para você mitigar, né, diminuir o seu potencial de inadimplência baseado no que você sofreu anteriormente. Então, a gestão, como o Júlio está falando e o Antônio complementou, a gestão eficiente é uma questão de gestão, é mais questão de gestão do que proteção legal.
Gestão eficiente é você ter um time de cobrança eficiente que cobra a partir do segundo dia. A partir do segundo dia, mensagem, dá um toque, uma conversa educada, uma conversa cordial. Escuta, olha, você não acha melhor dar prioridade ao pagamento para não incorrer em juros, não encarecer para você e tal? Enfim, com essa abordagem, uma abordagem educada. Isso, lei nenhuma te impede de fazer essa abordagem com o pai, assim como qualquer outra relação comercial. Aí a gente está falando de estratégia administrativa, né, de gestão. Voltando aqui para a estratégia legal, eu vou fazer um monte de perguntas porque eu acho que tem muita gente interessada. Eu posso pedir rescisão de contrato ao longo do ano? Não pode. Por inadimplência ou mesmo... Não, a rescisão você pode. O que não pode é impedir o aluno de estudar. Você pode até dizer, olha, o seu contrato está rescindido, mas ele tem uma amarração por conta da lei da unidade, que é o contrato escolar é vigente no caso da educação básica, 12 meses, no caso da educação superior, da graduação, de 6 meses, né? No caso da educação básica, o contrato tem que perdurar por 12 meses. Não te impede de rescindir o contrato por inadimplência. Você pode rescindir. O que você não pode é deixar de garantir prestar o serviço, permanência do aluno na escola. Impedir, na verdade, a prestação entrada, de serviço pelos 12 meses. Uma outra coisa, beleza. Então, feito isso. Material didático, ele ainda não está no pacote de prestação de serviços educacionais. Ele novamente é feito um contrato à parte, essa coisa toda. O pai fez lá a compra do material didático em 6 parcelas no boleto, não pagou. A escola pode se negar a não entregar o material no segundo semestre, por exemplo? Não pode. Não pode. Isso não está na lei da anuidade, não está previsto essa obrigação, mas as jurisprudências atuais deram um entendimento de que você não pode cercear todos os meios de prestar o serviço educacional. Eu entendo que seria uma sanção pedagógica também, né? Sim, porque como é que o aluno vai estudar sem material? Entendi. Um outro ponto interessante que a gente estava discutindo um tempo atrás, e era até para uma reflexão, qualquer escola e qualquer mantenedor, eles gastam muito suor e tempo com o inadimplente. Mas não faz um agradecimento para o adimplente. Esse é um erro gravíssimo. De marketing aí, né? É um erro gravíssimo que esses pais que são bons pagadores, que são pontualidade dele, ele percebe que a escola finge que, né? Não que não seja obrigação dele, mas ele não recebe lá, pai, agradecemos pela sua pontualidade, é muito importante para a saúde financeira da escola, agradecemos. Ele percebe que ele está sendo visto, né? Que o pagamento dele pontual está sendo diferenciado daquele que não paga a escola em dia. Ele percebe, estou me enxergando que eu pago em dia, parabéns, isso é muito importante para a saúde financeira da escola, para o nosso corpo docente, para a prestação de serviço da escola, para a continuidade da escola, para os investimentos da escola, né, para o legado da escola. Então, o pai está... E as escolas pecam nisso, né? Muito nisso daí. Deixa eu fazer uma pergunta para uma questão mais legal aqui, de uma estratégia que eu vi esses dias, não sei se funciona. Quando eu crio um programa de fidelização na escola, então eu tenho um pai que está comigo há 5 anos, né? Então eu resolvo dar para esse cara um desconto, sei lá, por cada ano 2%, beleza? Quando eu vou fazer a cobrança dessa mensalidade, aí ele atingiu lá 10%, eu tenho a obrigação de colocar o valor cheio da mensalidade, né? E conceder um desconto até tal data, ou um desconto por fidelização. Como que funciona essa regra? Porque, em via de regra, o preço da mensalidade é uma, né? E o preço de cobrança é outra. Isso vai em boleto. Tem as cobranças por data, né? Se pagar até o dia 5, tem 5%. De irmãos. Até o dia 10 de irmãos. Legalmente e contabilmente, como funciona essa questão dos descontos? Você diz em relação ao que reconhecer como Ao que reconhecer como contabilmente como receita. Para emissão de nota, inclusive. A regra do desconto, isso inclusive está estabelecido na legislação do Simples Nacional e geralmente nas legislações municipais, né, que regem o Código Tributário Municipal, do desconto condicional, né? Aquilo que você concede desconto com uma condição, seja de pontualidade, de performance ou disciplina, você tem que contabilizar o valor bruto, né, por conta da condição do desconto. Agora, quando é um desconto sem nenhuma condição,
um desconto aplicado de forma geral, como, por exemplo, olha, eu estou te dando desconto pelo simples motivo de você ter feito a rematrícula. Uhum. Não é condicional. Esse desconto, nesse caso, o valor a ser tributado é o valor líquido. Valor líquido, né? Com desconto. O desconto condicional, o valor a ser tributado é o valor cheio. É o valor cheio. Basicamente, a regra é se o desconto é condicional ou não. Normalmente, Weber, desconto financeiro é condicional, concorda? Fala assim, ó, se você pagar até tal dia, o valor é menor. Então é condicional. Não, é que muitas vezes chega janeiro, fevereiro, o mantenedor quer matricular todo custo e o cara chega lá, ó, consegui ali na outra escola R$2.000 e a mensalidade era R$2.500. E aí ele vai lá e baixa sem condicionar o pagamento. Sem condicionar nada. Só baixa. Então tributa-se o líquido. Tributa-se R$2.000. Muito se liga. Sim. Entendi. Mas em regra, o desconto financeiro, Ele tem que ser condicional? ele é condicional. Não, em regra, porque Claro, é uma tá questão bom. de estratégia, Você, né? você só vai ter aquele desconto se você pagar até tal dia, correto? Então, o fisco entende o quê? A mensalidade é cheia. Não, mas vamos lá. Mas para a escola é mais vantajoso. Veja bem, agora a gente vai entrar numa questão. Quando eu falo que eu vou declarar, sei lá, R$4.000 de mensalidade, né? E se o cara pagar até o dia 5, vira 3. Condicional. Condicional. Vou pagar sobre o valor cheio, o meu Sobre o tributo. cheio, sobre os 4.000. Beleza? É. Então, para a escola, compensa mais não condicionar. Concorda? Depende se o índice de inadimplência dele é alto, né? Sim. Se ele é muito alto, como estratégia... Mas contabilmente e financeiramente, compensa mais não condicionar. Mas, Weber, eu quero te fazer uma provocação aqui para você, Faz. Sidney, que inclusive tá no segmento, né? Qual a diferença de você receber no dia 30 e no dia 5? É justamente o que o Júlio falou aí, ó. Nenhuma. Não. A não ser que você não tenha... Para o pai faz uma diferença. Perceba o seguinte, olha só que interessante. O cliente de escola, ele tem, na pirâmide de prioridades dele, né, o primeiro ponto na pirâmide dele, eu não vou atrasar a prestação do meu apartamento, não vou atrasar depois a minha prestação do carro. meu convênio de saúde, que eu preciso dele. Se ficar doente, acabou, o médico, o hospital não vai me aceitar. A do carro, o cartão de crédito eu preciso, a escola está lá embaixo por último. A escola consegue inverter isso quando ela muda os valores pedagógicos dela, que o pai enxerga o filho como investimento. Não posso atrasar essa mensalidade, senão eu vou perder essa vaga do meu filho. Acabou minha vida. Então, Não, Júlio, mas assim, né? a gente sabe que isso não é uma Então, mas realidade. o que acontece? Quando ele deixa do dia 30 para o dia 5, ele vai usar esse dinheiro. Não, mas veja, tem duas questões, vamos lá. O que acontece é o seguinte, acabou de me fugir o pensamento aqui. Enquanto você pensa, deixa eu responder a pergunta do Antônio. Era essa que eu queria responder. Fala essa aí, fala aí. Você está vendo o lado de quem interessante. está pagando. Eu quero saber o lado da escola. Ele fez... Para a escola, não tem diferença nenhuma. Tem, Eu claro que dia tem. 30 e dia 5. Aí eu respondo como gestor. Nenhuma. Concordo? Nenhuma. Não tem nenhuma. E eu vou dizer para você por quê. Por quê? Primeiro, estratégia de gestão escolar. Qual é o dia do vencimento do seu boleto? Primeiro, maior erro do gestor escolar, deixar o vencimento para o mês seguinte. Ou seja, trabalhar com o regime de caixa e não com a competência. Eu acho que o maior erro do cara é não estabelecer 2 ou 3 datas até o quinto dia útil. Não. Eu vou te dizer para você por quê. Eu conheço experiência própria, tá? A gestão da minha escola, ela é extremamente eficiente. Nunca faltou caixa, nunca. Primeiro por um motivo. O meu boleto vence no dia 29. Vence no dia 29, tá? E isso eu não abro mão. Não abro mão. Ah, mas eu quero... Não dá. Sinto muito, não dá. Segundo, pagamento a fornecedor. Estipulei uma regra dentro da gestão que só pago no dia 15. Eu só pago o fornecedor no dia 15. Eu tive problema com o meu contrato de aluguel, porque tinha que fazer o contrato no dia que eu me emiti na posse, né, que eu assumi o imóvel, e eu assumi o imóvel no dia 5. E o aluguel é altíssimo, né? E chegou 6 meses depois, eu falei para a dona do imóvel, eu quero mudar para o dia 15. Ela falou assim, não tem como. Eu falei assim, então a gente vai ter que rescindir. Forcei. Ela falou assim, tá bom, você me paga 10 dias de aluguel? Pago 10 dias de aluguel. Para tirar o lapso, né? Sim. Paguei 10 dias. O aluguel, todos os meus fornecedores são pagos no dia 15. Por 2 motivos. Organização. Eu só tiro uma semana da gestão para trabalhar com contas a pagar. Não tem mais. É uma semana. A única coisa que eu não pago no dia 15 é o salário. Sim. É o salário. Então, eu tenho os meus clientes que me pagam pontualmente, a minha margem de inadimplência é de 1,5%, pagam pontualmente no dia 29. No dia 2,
eu tenho meu caixa inteirinho disponível. No dia 2 eu tenho meu caixa inteirinho disponível. Do dia 2 ao dia 15, eu só tenho o desfalque da folha de pagamento, tudo que sobra é aplicado. Eu tenho praticamente 10 dias de aplicação. Não, eu Com entendo. meu faturamento. Essa é uma realidade boa, né? Mas não é a realidade da maioria. Vamos lá. Aí o seu Antônio falou. Sim. Qual a diferença receber dia 30 ou dia 5? O que o Júlio levantou. Juros para escolas que não têm essa eficiência, né? E que são a maioria. Isso é importante. Juros, né, Júlio? Sim. Porque às vezes não tem caixa para pagar a folha. O cara vai lá e pega juros. Então, não tem porque ele não foi austero no regime de Então, ele iniciou o que Sim, acontece. gente, Ele iniciou uma atividade que ele não fez um fluxo de caixa. Ele Não falou fez assim, o planejamento financeiro. não fez o né? planejamento financeiro. E aí ou seja, ele não ele fez- pegou e fez o seguinte, olha, eu vou colocar dia 5 porque o pai recebe dia 5, mas ele não pensou nele. Nele, exatamente. Ele pensa no quinto dia. E aí, normalmente a boleta é D mais 1. Além do dia 5, já tem mais o dia 6, né? Pra cair. Então, assim, na verdade, o nome disso é planejamento financeiro. Sim. Planejamento financeiro. O que a maioria das escolas não consegue fazer hoje. E aí, imagina, eu tenho uma escola que está há 10 anos trabalhando com Mas não isso. consegue por quê, velho? Não, calma, eu vou te explicar. Eu tenho há 10 anos uma escola trabalhando com isso e eu preciso mudar isso, eu preciso virar essa chave. Né? Eu sei que a realidade é essa. Cara, o que a gente faz para virar essa chave? Junta aí 2 estratégias, 3 estratégias para isso. Olha só que detalhe interessante. É a mesma coisa. Inverte agora e fala para aquele pai o pai que já está na sua escola, que o filho dele começou na educação infantil, ele já está lá no Fundamental 2, no 9º ano. Esse pai, com certeza, ele tem descontos na escola que foram concedidos de uma forma aleatória, sem um estudo financeiro. Tá? E a escola percebeu, nossa, eu estou dando 18% para esse pai, e continuou dando. Não custa nada ela chegar e dizer, se ela tirar os 18, acabou, o pai vai embora. Mas ela pode chegar ano a ano e falar assim, pai, olha, foi uma estratégia, a economia lá atrás era uma coisa, agora está diferente, os custos aumentaram muito, eu não posso te dar 18, mas eu vou te dar 16, tira 2% ao ano, vai fazendo devagar. Entendi, é uma Tá boa bem? estratégia. Tá, vai Pra tirando reduzir desconto. devagar, vai reduzindo. No final de 5 anos, você tem que ter uma estratégia para dizer o seguinte, eu quero ficar com essa escola vai crescer e esse desconto médio vai ter que ser diminuído. Por erros lá atrás que você cometeu. Eu diria para você que essa questão do desconto que as escolas oferecem para o pagamento até o dia 30, até o dia 2, né, ele está vinculado diretamente à folha de pagamento. Tá? E como foi dito aqui pelo Júlio, né, e nós sabemos disso, a folha de pagamento é o centro de custo maior. Sim. É 50% às vezes da mensalidade. Tá? E tem um problema sério, porque é óbvio que você não pode pagar salário, não é que nem pagar fornecedor. Tá? Se você deixar de pagar um fornecedor, você paga no dia seguinte. Tá? Paga 2 dias depois. Você vai pagar um juros? Vai. Tá? Mas é uma relação diferente que você tem com o seu funcionário. Tá? Você imagina o impacto que tem se você não chegar no dia do pagamento da folha e você não pagar o salário, sabe? Para onde vai a credibilidade da sua escola? Tá? É isso mesmo. Então, Sim. a preocupação maior do mantenedor, sabe, em termos de pagamento, Tem que ser a folha, né? é a folha de pagamento, é óbvio, não é só da escola, é de qualquer empresa. Entendi. Tá? Por quê? Senão, como é que eu fico se eu não estou conseguindo nem pagar os salários no dia, tá? Então, essa estratégia de desconto, tá? Ela está, ao meu ver, diretamente ligada à folha de pagamento. Naquelas escolas que não têm uma organização ou não têm um potencial financeiro, não atingiram ainda um equilíbrio financeiro, uma reserva, organização né? financeira, Isso. tá? Para ter uma tranquilidade. Tá? Então, eu acho que esse desconto é mais nesse sentido. Entendi. Tá? Agora, até que ponto que isso é interessante? Não, a ideia, seu Antônio, era descobrir aqui, assim, 2 ou 3 estratégias para mudar esse cenário, porque muitas escolas vivem esse cenário. Sim. Né? Por exemplo, a gente já está chegando aqui em 26, se eu tivesse que tomar 2 ou 3 estratégias hoje, quais seriam para reduzir desconto e trazer os pagamentos, até como o Sidney falou, pro Equilíbrio. não para o equilíbrio, pro mês, Final do mês mês, de né? consumo do serviço. O equilíbrio do fluxo de caixa, né? Não, igual você falou, o cara está consumindo serviço em janeiro, ele vai pagar até o final de janeiro. Eu acho que a resposta é muito simples, é planejamento financeiro, talvez um consultor financeiro que te ajude, né? A mostrar para você as estratégias, tá? Também tem uma parte comercial aí no meio, tá? Porque não dá para ignorar a parte comercial em nada. Quando você fala em cobrança, em determinação de valores, em desconto, né? Que vai impactar o seu fluxo financeiro,
não dá para desvincular da parte comercial, tá? Entendi. Então, eu acho que tudo isso está dentro de um pacote que você precisa analisar. Você precisa pegar a orientação de um profissional da área financeira e da área comercial, da área de marketing, da área comercial, acho que até mais, para poder formar uma ideia, né? De como você vai agir nesse caso para diminuir esse impacto. O interessante, só para a gente para concluir, você precisa fazer um diagnóstico da saúde financeira da sua escola. Nós temos 35 pontos. Imagine você pega o seu corpo, você fica doente, você fala assim, olha, eu estou doente a vida inteira, eu preciso resolver minha situação. Primeira coisa que você vai fazer, olha, você vai num clínico geral, ele vai te pedir lá 50 exames, vai tirar sangue para fazer 50 exames. Ele vai detectar lá, olha, você tem problema do coração, você tem problema de ossos, e aí ele vai dizer o seguinte, você tem que ir nesse especialista, esse é fundamental, do coração primeiro, vai nele. A escola é a mesma coisa, faz um diagnóstico da saúde financeira da escola, extrai todos esses indicadores para você começar a apontar por onde você vai começar a arrumar essa escola. Entendi. Tá bem? Tá? Entendi. Então isso é muito importante. Estratégia mesmo, né? Isso é mais inteligência de gestão do que outra coisa. Sim, sim. É uma batalha entre o seu interesse e o interesse da família, né? Sim, o interesse da sim. família é pagar no dia 5, porque ele recebe no dia 5. Uma outra coisa também que o gestor da escola mantenedora, ele peca muito. Quando você faz um diagnóstico desse, ele olha e fala assim, mas essa é minha escola, porque ele enxerga a escola sempre mensal. Ele nunca vê a escola dele anual, com os números anuais, a folha de pagamento anual, a alocação anual, o serviço terceiro. Ele olha e fala assim, meu Deus, não fazia ideia, porque ele está no dia a dia na operação. Isso consome bastante. Chegou no dia de pagar a folha, ele não quer saber. Olha, eu vou pegar uma ideia aqui. Não quero, pego o cheque especial, depois eu me viro, pago o funcionário. Primeira coisa que ele faz. Então precisa de alguém de fora para poder orientar e mostrar para ele a fotografia da escola dele como que está.